Olá, meu nome é Samara e no vídeo de hoje eu trago a resenha do livro Nêmesis, do autor Peter Evans. Nêmesis nada mais é do que um livro que conta, como a própria capa aqui diz, deixa eu ver se foca, a história de Aristóteles, Onassis, a história dos Kennedy, o triângulo amoroso entre eles. Peter Evans é um jornalista investigativo que usou ali de muitas e muitas pessoas, entre elas espiões, terroristas e pessoas que eram próximas ali do Robert Kennedy e do Aristóteles Onassis. Claro, famílias, amigos, inimigos e todas as pessoas que pudessem ali acrescentar algo à história. Mostra ali o luxo, a luxúria de cada personagem, as conspirações, que foram muitas, as intrigas. Na verdade, pode-se dizer que esse livro é movido tanto à fofoca daquela época, quanto a intrigas, picuinhas. Ele se passa ali entre 50 e 60, que foram ali os anos mais importantes para essas personalidades. Vamos entrar ali de cabeça. No primeiro ali da narrativa, a gente descobre que Bob, que é Robert Kennedy, mas ele era mais conhecido como Bob, e Onassis, assim, eles simplesmente se odeiam, é tipo ódio à primeira vista. Eles se encontram a primeira vez, assim, de se verem de verdade, sem ser um falar do outro. Um coquetel que a Pamela Churchill deu ali em 1953 e convidou personalidades importantes da época. E os dois, quando se olharam, eles simplesmente não foram com a cara um do outro. Já começa que Onassis, ele não era ali uma pessoa muito fã dos Kennedy, isso já começava desde o pai dele. Então, né? Por incrível que pareça, a briga toda dele era com o Bob do que com o próprio Jack Kennedy, que foi o presidente dos Estados Unidos. O Bob também já era conhecido pelas pessoas que diziam da época que ele era uma pessoa que... As pessoas, quando olhavam pro Bob, já sentiam antipatia, e como o Onassis, ele era mais um homem de mulher e não de homem, então Bob na época tinha 27 anos, sim, ele era jovem, e o Onassis tinha 53 anos, mas fingia ter 6 a menos. E as pessoas não entendiam isso, porque os dois tinham uma grande diferença de idade, o porquê desse ódio, essa rivalidade de um para com o outro. Apesar de tudo isso, os dois tinham uma característica totalmente parecidas, como, por exemplo, se sentir extremamente desconfortáveis em eventos sociais em que as pessoas tinham que ser extremamente formais. Os dois eram nascidos em épocas totalmente diferentes um do outro e, por incrível que pareça, eles se pareciam, só não se bicavam com o outro. É por aí que a gente descobre que um não gosta do outro, mas vamos aqui adentrar a história. Onassis era grego, ele era pobre quando ele se estabeleceu na Argentina, no começo dos anos 20, e não se sabe como, eu acho que por isso que ele não era muito bem visto pela sociedade. Ele, sendo pobre, se estabeleceu no comércio marítimo na Argentina, tanto que dizem que é incalculável a fortuna que este homem tinha na época. Ele vira dono de uma companhia aérea, que é a Olympic Airways, e mais pra frente, antes dele vir a falecer, ele vendeu essa empresa que existe até hoje. E ali Onassis, dono das suas navegações, está ali tentando chegar aos Estados Unidos e tudo mais. Como ele era do ramo do comércio, acontece ali uma acusação, que eu não vou falar o que é, porque se você não leu o livro, é interessantíssimo de você fazer a leitura e não saber ao certo dessas coisas. Mas o detalhe que eu vou falar aqui é por causa da intriga do Bob com ele. Acontece isso e o navio fica ali atracado no porto. Ele tem absoluta certeza na cabeça dele que é o Bob que deu um jeitinho ali, como ele tinha influência com a FBI, com pessoas importantes e influentes ali, ele tem certeza na cabeça dele que o Bob fez isso para derrubar ele. Claro que alguns anos depois ele descobre que não tem nada a ver com isso, ele sabe quem foi a pessoa, ele sabe, ele tem certeza de tudo isso, ele tem provas, mas o ódio dele pelo Bob era tão grande que ele queria ficar com essa história na cabeça para se convencer que o ódio dele tinha que ser conciso. Ele era uma pessoa que, quando ele odiava uma pessoa, ele se cercava de outras pessoas que odiavam essa pessoa, mesmo se até ele não gostasse dessa pessoa, que ele ia se aliar para sustentar esse ódio que ele tinha por a pessoa. Inclusive é por isso que ele se cerca de pessoas que ele nem gostaria assim de ser tão amigo, mas que tinham ódio em comum pelo Bob, só para destruí-lo. Sim, o negócio chega a ser bem obcecado, na verdade. E em meio a toda essa história, a gente vai conhecendo quais são os envolvimentos amorosos do Onassis, que são muitos. Inclusive mostra ali o seu primeiro casamento
casamento, que foi a Tina, no qual ele teve seus 2 filhos, o Alexander e a Cristina. E em meio a tudo isso, mostra seu envolvimento com a Maria Callas, que era uma das cantoras de ópera mais conhecida da época. Ela teve uma paixão avassaladora por ele, ela era casada e um ano depois que ela estava ali tendo esse relacionamento com ele, ela inclusive se separou do marido. O próprio Onassis se separou da Tina, sua primeira esposa, pra, a princípio era ficar com Maria Callas, mas as coisas foram levando ele para outros rumos. No livro também fala da Marilyn Monroe, com todo o triângulo amoroso que ela teve com os 2 irmãos Kennedy, mas aqui eu não vou falar muito porque, né, no livro fala bastante, na verdade da Marilyn fala mais só disso e de algumas produções na qual ela participou. Inclusive tem um ponto em que o Onassis tenta fazer ali um casamento dela com o príncipe de Mônaco, mas o príncipe de Mônaco se apaixona por a Grace Kelly, que é considerada a princesa mais bonita do mundo. Ela ainda, antes de se casar, fez 11 filmes. Ela foi uma das atrizes mais consolidadas da época. E o Onassis tinha muita influência ali com o príncipe de Mônaco, mas depois que ele se casa com a Grace Kelly, isso muda, porque a Grace e o Onassis não se dão muito bem. Inclusive, o Onassis ele se estabeleceu muito financeiramente lá em Mônaco, mas depois disso ele se afasta e ele começa a mudar ali os rumos da sua história. Aí, na história, né, já muda ali um pouco o foco, já começa a contar ali um pouco dos Kennedy. O Jack Kennedy, ele não tinha pretensão de se casar, ele gostava da vida de solteirão. Quando ele era senador, ele já tinha ali o sonho de ser candidato à presidência, porém ele sabia que ele precisava de uma esposa. E é aí que entra a Jacqueline. Eles se casam e logo que eles se casam, ela já vê que ele não é o casamento dos sonhos. Ele era um marido muito negligente, ele não deixava de ver as suas amantes. Inclusive, ele tinha um caso com a irmã da Jack, então, enfim, né? Essa irmã da Jack também teve um caso com o Onassis. Depois, no final, a própria Jacqueline, depois de viúva, acaba se casando com o Onassis. Porém, o que deixa assim muito bem claro no livro que assim, foi a minha visão. Eu acho que ela amou de todo o coração o Bob, que era o seu cunhado, e ele também a amava, por isso que fala do triângulo dos 2 irmãos. O Jack, que foi o marido dela, eu não sentia assim que ele gostava da Jacqueline, era mais aquele sentimento de posse, porque ele já sabia que o Onassis já estava ali de olho nela, mas ele não queria. Já o Bob, o controle que ele tinha pela Jacqueline não era tanto por o Onassis estar de olho nela, mas porque ele tinha assim amor por ela. Só que ele era casado, tinha filhos, então ele não ia deixar uma vida pra ficar com ela. E imagina um escândalo, ela sendo sua cunhada, mesmo quando ela ficou viúva. E o que prendia o Onassis e Jacqueline de se casar era justamente o Bob, porque eles tinham aquela relação e em meio assim muitas intrigas, conspirações. Conheci histórias aqui que eu não imaginava, como por exemplo a morte da Marilyn. Fiquei muito surpresa sobre o que rola ali. A própria morte do Bob, porque assim, quando a gente pesquisa sobre os Kennedy, muito que se sai é que a morte de todos da família sempre foi um pouco estranha. Já começa que o cara ali que era presidente estava aspirando ali a sua reeleição e do nada ele é morto, então é muito estranho. Então cada familiar assim que era morto da época sempre existiu ali na história, e nada mais é do que eles sempre se envolveram em muitas polêmicas, em muitas intrigas, em muitas conspirações. Na verdade eu não acredito nem tanto que foram eles que se envolveram, mas pessoas que os odiavam e eles subestimavam é que fizeram ali com que a ocasião fizesse que tudo acontecesse. E o mito mais interessante aqui da história, a lenda, assim, o que mais torna a narrativa não só rica, mas atrativa e muito interessante, é você conhecer da história do Aristóteles Onassis. Eu particularmente não conhecia, não sabia quem era ele. Todas as outras personalidades que estão aqui presentes, tirando os que o cercam, eu não conhecia. Outra personalidade grega que era rival de Onassis, muito interessante, eu não sei se eu vou conseguir aqui falar o nome, é o Stavros Niarchos, que depois acaba se casando com a primeira esposa do Onassis, que é a Tina. E isso aqui que eu contei é, sei lá, 2% do livro. Tem muitas e muitas coisas, é muito bem escrito, não é um texto linear, ele conta ali pra você e volta no passado e vai pro futuro. Cada capítulo é como se fosse uma colcha de retalhos que vai sendo ali costurado, que você vai formando suas opiniões e vai entendendo. O interessante é que cada capítulo abre ali com uma frase de impacto de alguma personalidade e que tem a ver com o assunto que vai ser abordado no capítulo. A edição é muito bem feita, não sei se vai dar, se vai focar e mostrar, mas olha, a lombada é cinza,
Tem fotinhas para você se situar aqui das personalidades. Acho que ficou até mais dinâmico. Claro que eu sou curiosa, então eu fui. E o mais interessante é que quando tinha alguma coisa que precisava de nota de rodapé, ó, sempre, não sei se vai focar, mas as notas de rodapé eram super explicativas. Em resumo, você não sai aqui com dúvidas. Ele é um livro, ele é extenso, a história em si é muito extensa, principalmente a parte das conspirações, mas se você não sabe nada sobre, ou se sabe alguma coisa sobre a intriga dos Kennedy com o nazis, vai ser muito interessante de você saber. Se você também não sabe nada sobre os Kennedy, como eu sempre tive muita curiosidade para saber da história, também recomendo. E é um livro que quem curte também fofoca vai adorar. Em resumo, tem muito da história dos anos 50 e 60 contadas aqui de uma forma muito interessante, eu diria. É uma leitura que eu mais do que recomendo. Eu lembro que na época eu paguei R$10 nesse livro, eu não imaginava da grandeza que era e riqueza que era essa história. É da editora Intrínseca, então acho que é muito fácil ainda de encontrar. É sério, eu recomendo demais essa leitura. E só para situar da capa, esse aqui é o Alexandre Onassis, essa aqui é a Jacqueline Kennedy, essa é ela quando era casada com o que foi presidente dos Estados Unidos, né? John Kennedy. E esse é o irmão do Kennedy, o Bob, ou Robert Kennedy. Né? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito e me sigam aí nas outras redes sociais. Eu fico por aqui, um grande beijo e até a próxima!